A paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Eu estou falando esses dias sobre o cúmulo dos absurdos. E eu vou apresentar aqui a voz de um pregador aqui nas redes sociais, apenas a voz dele. E eu vou fazer isso porque nos vídeos dele ele apresenta os pastores unicistas, apresenta os pastores a quem ele está lá reputando nos vídeos dele. Por isso que eu vou apresentar aqui a voz dele nesse vídeo aqui. E eu chamo a sua atenção, meu irmão, minha irmã. O nosso assunto é o cúmulo dos absurdos. Nós estamos falando sobre isso, o cúmulo dos absurdos. Vamos ouvir aqui um pouquinho a voz desse pregador. Eu vou te mostrar como foi que o Criador colocou os seus filhos sobre essa terra e como ele está colocando os seus filhos sobre essa terra. E também eu vou te mostrar como foi que Satanás também introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Você vai entender como foi que surgiu o joio, como foi que os filhos do diabo veio parar em cima dessa terra. Preste bastante atenção agora para você entender qual foi o plano do maligno para trazer os seus filhos para cima dessa terra. Romilson, tem como provar isso? Que Satanás queria trazer os filhos dele para cima dessa terra? Tem. Mateus capítulo 13, versículo 24, ele conta uma parábola. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo, e veio o maligno e semeou o joio no meio. E aí no versículo 36, os discípulos pedem para ele explicar para eles, quando ele ficou em casa sozinho lá, os discípulos: explica para nós aí a parábola do joio e do trigo aí no campo. Aí ele vai explicar agora, ó. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Era Yaush. O campo é o mundo e a terra. A boa semente são os filhos do rei. Até aí tudo bem, é correto. Iam nascer de Adão e Eva lá. Agora, os joios são os filhos do maligno. Correto. O inimigo que semeou é o diabo, correto. É Satanás. Correto. Então Satanás já planejou trazer os filhos dele para cima dessa terra. E ele trouxe. Agora os pastores não te explicam como é que foi que ele fez para trazer esses filhos dele para cima dessa terra. E como é que eles vieram parar em cima dessa terra. Vamos ver aqui a explicação dele. Porque em cima da terra hoje existem os filhos do Criador, Yahweh, e os filhos de Satanás. Existe o filho do Eterno e os filhos da serpente. E é isso que eu vou te mostrar de agora para frente. Como é que ele, Satanás, introduziu os filhos dele para cima dessa terra. Então agora vamos entrar nessa questão. Como é que foi que Satanás fez para poder trazer os seus filhos para cima dessa terra? Vamos ver. Ele olhou para Eva. Olhou para Eva. Ela tem útero, né? É através dela que o Eterno vai trazer os seus filhos sobre essa terra, né? Então eu vou colocar o meu também lá dentro do útero dela. Olha aí. Vou colocar o meu menino, vou colocar o meu filho lá dentro e através dele eu vou trazer todos os demais filhos meus para cima dessa terra. Caim. Vou te mostrar agora como é que foi que ele fez. Então veja bem, ele planejou. Eu te mostrei aí, livro de Mateus capítulo 13. Satanás semeou o joio no meio do trigo. O trigo é os filhos do Criador. E o joio é o filho do maligno, é o filho de Satanás. São os filhos de Satanás, o joio. As escrituras chegam a nos comparar com um vaso. Por isso que a escritura diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. E, na verdade, nós somos um vaso. Por quê? Porque nós fomos feitos da terra, nós fomos feitos do barro, do pó da terra. E Eva, além dela ser um vaso, ela era um vaso que continha um útero dentro dela. Por isso Satanás escolheu Eva e não Adão. Ele disse: eu vou plantar minha semente lá dentro daquele vaso lá. E o que ele fez para plantar a semente lá dentro, amigo? Ele usou uma serpente. Então, dentro do útero de Eva, tinha duas sementes. A semente da serpente e a semente de Adão. A semente de Adão era Abel. A semente da serpente era Caim. E o Eterno disse que não é para o homem misturar duas espécies de semente. Caim, ele era híbrido. Ele era a mistura de ser humano com animal. Agora... Eu não sei como é que as pessoas param para ouvir um cara desse. Misericórdia. Porque não dá. Tudo bem, a princípio ele vem falando correto. Só que aqui não dá mais para a gente escutar, meus irmãos. Então, deixa eu dar uma explicação. Deixa eu tirar isso aqui daqui, irmão. Deixa eu dar uma explicação aqui para os irmãos sobre essa questão.
Ele está dizendo, ele tá dizendo aqui que no útero, né, de Eva tinha 2 embriões. Ou seja, ele está dizendo aqui que Eva ia dar à luz a 2 filhos. Porque se tinha 2 embriões, é 2 filhos, né? No caso aqui, ela teria 2 filhos, filho gêmeo. Só que a Bíblia não disse isso, igreja. A Bíblia não diz isso. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, para ler as Escrituras comigo. Vamos lá. Gênesis, abra sua Bíblia, veja, Gênesis, capítulo 4. Veja lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. O conhecer aqui está falando das intimidades. Isso já fora do Jardim do Éden. Eles não estavam mais dentro do Jardim do Éden, aqui estavam fora. E ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Caim é filho de Adão. Adão coabitou com Eva. Lá dentro do Jardim do Éden não teve nenhuma coabitação de Adão com Eva. Não existe isso. As Escrituras não falam disso. As Escrituras também não falam que Eva teve relação sexual com a cobra. Não fala, não diz nada disso. Não tem nada disso nas Escrituras. Adão conheceu a sua mulher, Eva. E ele já não conhecia, não vivia junto no Jardim do Éden? Mas aqui está falando de intimidade, as intimidades. Quando ele manteve relação sexual com a Eva, sua mulher, então ela deu à luz a Caim, um filho varão, e colocaram o nome de Caim. E ela proclama, a Eva proclama. Ela diz que alcançou do Senhor, olha aqui, ó. E aconteceu, não, aí aqui o versículo 2, ó. E deu à luz, mas a seu irmão Abel. Isso aqui no versículo 2, é o primeiro, ó. E conheceu conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Entendeu aí? Tudo bem, quando você estuda as Escrituras, lá João disse que Caim era do maligno. Quando as Escrituras falam que Caim era do maligno, não é porque Caim foi gerado de uma coabitação de Eva com a serpente, não. Quando fala que Caim era do maligno, é porque Caim desobedeceu a Deus. Quando Deus recebe o sacrifício apresentado por Abel, Deus rejeita o sacrifício de Caim. E Caim ficou zangado. E Deus chega para Caim e diz: Caim, olha, se tu procederes bem, não será aceito. Deus está dizendo para Caim: olha, Caim, Satanás está ao teu redor. Tu tem que vigiar. É isso que Deus está tratando com Caim. Tu tem que vigiar, para que você não seja uma presa. Mas Caim não deu ouvido para Deus. O que acontece? Satanás colocou no coração dele aquele desejo maligno de matar o irmão, e ele foi lá e matou o irmão dele. Por isso que a Escritura diz que ele é do maligno. Por que ele é do maligno? Porque ele deu lugar ao diabo. Ele se deixou levar pelo diabo. Ele foi induzido por Satanás e deu credibilidade a Satanás. Quando você pega 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 8, João diz que quem peca é do diabo. Então Caim pecou, ele fez um crime, ele cometeu um crime. Quando Deus diz vigia, ele não vigiou. Então, do maligno. É isso que as Escrituras dizem.
Não que uma serpente coabitou com a Eva para nascer um filho. Não, isso não existe, irmão. Isso é heresia pura, heresia braba. É uma heresia, mas o cúmulo dos absurdos. Pronto, é isso. É o cúmulo dos absurdos. Então, muito cuidado com esses pregadorzinhos aqui nas redes sociais, enganando o povo. O povo sem Deus, sem entendimento. Então, vamos lá. Quando Jesus Cristo disse que o maligno veio e semeou o joio, o semear aqui está falando de mensagem, está falando de palavra, de mensagem. Por exemplo, o campo é o mundo, a semente é a boa palavra, e os mensageiros são os pregadores. Veio o maligno e semeou, ou seja, o maligno também tem os seus ministros. 2 Coríntios 11, é o capítulo, do 13 ao 15. Paulo diz que são obreiros transfigurando em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, disse Paulo, o diabo se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros da justiça. Então esse semeador maligno aí, semeou o joio, é exatamente os ministros de Satanás, cujo diabo está na vida deles, enganando as pessoas. É isso. Então vamos lá. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Como é que se interpreta isso? Quando você pega João 3 e versículo 6. Os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. Então, os que são nascidos da carne é carne. Os que são nascidos do Espírito de Deus é Espírito. Os que são nascidos do Espírito é Espírito. Os que pertencem a Deus, tratados por Deus de filhos e filhas, são aqueles que nasceram dele. Não está falando apenas daqueles que nasceram de uma coabitação carnal. Não, não. Os filhos de Deus é aqueles que nasceram de Deus. João 3 e versículo 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, esses que são nascidos do Espírito Santo é que são tratados pela Bíblia de filhos de Deus. Os que são nascidos da carne é carne. E a Bíblia diz que a carne não agrada a Deus. Os que estão na carne não agradam a Deus. Né? Vamos lá. Quando você pega o capítulo 8 de João e o 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira. No mesmo capítulo 8 de João, lá pelo 37, você vai lendo, Jesus diz que os judeus, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Jesus não disse que aqueles judeus nasceram de uma coabitação entre mulher e cobra, não. Quando Jesus disse que eles são filhos do diabo, é porque os judeus estavam perseguindo a Jesus, levantando-se contra Jesus e totalmente contra as palavras de Jesus. E essa é uma ação do diabo, é uma obra do diabo. Vocês são filhos do diabo porque vocês estão fazendo a vontade dele. Então essa questão filho, ela está relacionada a isso. Quando você faz a vontade de Deus, você é filho de Deus. Quando se faz a vontade do diabo, tal é filho do diabo. Mas o cristão, mesmo caindo em pecado, olha o que as Escrituras falam para o cristão. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Filhinho, não pequei. Mas se algum de vós pecar, lembre-se que temos um advogado. O cristão, o filho de Deus, mesmo cometendo falhas, ele tem a oportunidade para se regenerar, reconhecendo seus pecados, confessando e deixando. Aquele que deixa as suas transgressões, diz a Bíblia, confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, igreja, Caim não é filho de cobra coisíssima nenhuma. Caim é filho de Adão. Adão que coabitou com Eva e veio Caim. Está mais do que expresso na Bíblia. Isso é loucura, irmão. A Eva coabitou com a cobra. A cobra coabitou com a Eva. A cobra era as mais astuta entre os animais. Tudo bem, está escrito. E pelo que se percebe, ela
ela tinha perna, tinha braços, né, pelo que se percebe, e comia fruta. Mas após a maldição de Deus sobre ela, ela passou a rastejar. Mas em nenhuma parte se vê a cobra fazendo relação sexual com a Eva no jardim do Éden, irmão. Isso é um absurdo. Misericórdia, igreja, só sendo louco, loucura total. O cara começou a falar até bem, tal, quando de repente apresenta aí o pensamento dele. Isso aí é o pensamento do homem. É o entendimento que ele obteve não sei por onde. Porque o que passa da verdade é maligno. Você pega João 5, versículo 37, Jesus diz que o que passa da verdade é maligno, é diabólico. E isso aí não está nas escrituras. Né? Os filhos do diabo, não está dizendo que a cobra coabitou com a mulher para vir os filhos do diabo. Não está nada disso. Filho do diabo está relacionado àqueles que amam o pecado, se voltam para o pecado, estão lá no pecado e amam o pecado. E não abandonam o pecado. São filho do diabo, é isso. A palavra filho vem do verbo igual. Filho quer dizer igual. Então, quando você estuda filho nessa questão espiritual, ela quer dizer igual. Filho quer dizer igual. Então, quando a Bíblia apresenta os filhos do diabo, é porque eles fazem exatamente aquilo que o diabo faz. O que o diabo faz? O diabo é mentiroso. Cristão mentiroso é filho de quem? Do diabo. Qual é a meta do diabo? Roubar. O diabo é ladrão. Quem vive roubando é o quê? Filho do diabo. Porque o diabo é ladrão. Então a pessoa está sendo semelhante ao diabo. Eu falei para você que filho quer dizer igual. Tudo que está relacionado ao pecado é de Satanás. Então quem está envolvido com o pecado pertence a Satanás. É do Satanás. Você sabe qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? Vem cá. Você sabe qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? A primeira mensagem pregada por Jesus não é aquilo que estão pregando por aí não, capítulo 5 de Mateus. A bem-aventurança. A primeira mensagem pregada por Jesus está em Mateus 4,17. Convertei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, meus irmãos, toda a humanidade era do diabo. É aqui onde eu vou finalizar esse vídeo, contando uma história terrível aqui para você. Todo ser humano era do diabo, todo ser humano. Não tinha na terra uma pessoa de Deus. Uma, tá aqui uma, isso aqui pronto, isso aqui é de Deus. Não tinha uma. E eu vou provar. Ele fala que tem os filhos de Deus, filho do diabo, tudo bem, a escritura mostra. Mas eu vou mostrar para você que na terra não tinha ninguém de Deus. Quando você pega Mateus, capítulo 3, e você estuda, aí do primeiro versículo até o versículo 9, a tentação aí, olha, na última tentação aí, né, foram 3 tentações aí, o diabo pega Jesus, leva até o monte mais alto e diz, aqui tudo que tu está vendo é meu, eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorarem, tudo será teu. Tudo. Um grande mentiroso sempre diz uma grande verdade. O diabo estava dizendo que tudo foi entregue a ele. Como foi que foi entregue a ele? No pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele estava entregando tudo para Satanás. Tudo. Tudo. E o diabo está dizendo exatamente isso, né? Tudo é meu, eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorarem, tudo será teu. Diz o apóstolo Paulo que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Diz a Bíblia que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Então, toda a humanidade estava presa a Satanás, era do diabo. O diabo estava rolando, batendo palma e rolando. Jesus Cristo veio para resgatar o homem das mãos de Satanás. Quem são os filhos de Deus, pastor?
são aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. O que eu faço para me ser gerado pelo Espírito Santo? A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz, veja, a fé vem pelo ouvir, 3:17 de Romanos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, aí você tem a fé. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. É preciso você ouvir a palavra de Deus para que a graça de Deus venha sobre você. Efésios 2, verso 1. O Senhor nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecado. Ora, Deus não é Deus de mortos. Os mortos pertencem a Satanás. Mas o Senhor nos vivificou. Morto que eu estou me referindo no campo espiritual. O Senhor nos vivificou. Estamos vivos agora, diante de Deus. Pertencemos a Deus agora. 1 João 5,19, João diz que nós somos de Deus e o mundo inteiro, o mundo, jaz no maligno. Ele falou algumas verdades aqui, mas eu costumo dizer, irmãos, que a verdade de Deus ela tem que ser completa. Você tem que falar a verdade como ela é. Você não pode chegar aqui nas redes sociais criando uma história, não, porque aí você vai enfrentar pessoas como eu. Você vai se deparar com pessoas como eu. Como eu, por que eu digo como eu? Porque eu não estou aqui brincando. Estou aqui falando verdade da Bíblia. Não venha querer me enganar, não, meu irmão. Não venha, não. Não venha, porque se você vier, tem. Então veja, meus irmãos. Esse dito pregador é aquele que marcou a volta de Jesus por 3 vezes, não aconteceu nada. Com isso já era para estar se retratando com o povo, pedindo perdão aí o povo, mas não faz isso não. Quer ser o dono da verdade, chega aqui se criticando os pastores, dizendo que os pastores não falam a verdade, não falam nada. Pois é, estamos falando aqui, estamos declarando que esse cara é um mentiroso. Onde é que está escrito na Bíblia que Eva manteve relação sexual com a cobra? Em canto nenhum, irmão. Em canto nenhum. Então, o filho do diabo está falando daqueles que são desobedientes a Deus. Filho de Deus está falando daqueles que são obedientes a Deus. É isso. Filho vem do verbo igual. Filho quer dizer igual. Né? Se a pessoa age como Satanás age, isso é filho do diabo. Se a pessoa age como Cristo age, então isso é filho de Cristo. É só isso. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e vamos continuar falando aqui sobre o cúmulo dos absurdos.